Que bom estarmos juntos mais uma vez. O programa Sementes de Esperança sempre procurando levar uma novidade para vocês, aqueles que nos acompanham através da TV Paraná e agora também pelo YouTube, como a gente sempre brinca, não sabemos onde chegará. Só sabemos que a cada dia vem aumentando o número de nossos acessos e isso é sem dúvida uma graça de Deus e uma alegria para todos. E alegria ainda maior pelo privilégio de estar com essa pessoa com quem eu vou apresentar para vocês agora. O padre Marlon Múcio, ele que tem programas na Canção Nova, vários livros editados, CD a ser lançado, e numa passagem por Apucarana, nós conseguimos um espaço, um tempinho para gravar esse programa. Então, seja bem-vindo ao programa Semente de Esperança, padre Marlon. Obrigado, Cidinha, que Deus te abençoe. Eu estou aqui carinho para com você e com todos aqueles que apoiam, que patrocinam o nosso programa, lançar também sementes de esperança. É disso que o mundo precisa. Olha, que maravilha. Bom, nem todos ainda conhecem o padre Marlon, está aí na Canção Nova, mas a gente sabe que a mídia católica demora um pouco mais. Então vamos apresentar, né, esse padre Marlon, de onde é, quanto tempo de ordenação, um pouquinho da pessoa do padre Marlon para nós agora. Então eu sou de Carmo da Mata, uma cidade pequenina no centro-oeste mineiro, e com menos de 1 ano de idade, meus pais já foram para São Paulo, capital. Há 14 anos eu moro em Taubaté, Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e há 12 anos sacerdote. Há 10 anos o Senhor me conferiu, me deu essa graça, me confiou uma comunidade missionária. Então há 10 anos eu venho trabalhando nessa comunidade que se chama Missão Sede Santos, e junto com todo um povo de Deus muito abençoado de Taubaté e do Vale do Paraíba, temos evangelizado. A sua formação é através de alguma congregação? Eu sou diocesano. Isso, e a minha formação foi feita na Arquidiocese de São Paulo, onde eu estudei, e também na Diocese de Santo Amaro. Então, quando eu me mudei para Taubaté, eu já tinha concluído a filosofia e a teologia. A região de Taubaté ali é muito fecunda, né, para o sacerdócio, né? Tem ali a congregação do Sagrado Coração de Jesus, que é bastante conhecida, né? O Vale do Paraíba, ele é muito fecundo. Em Taubaté, como você mencionou, tem a Faculdade Deoniana, Padre Joãozinho é o diretor-geral, e ali há muitos cursos, nós fazemos atualização teológica lá, tem muita coisa boa acontecendo em Taubaté e naquela região. E será que no Vale do Paraíba podemos dizer que tem a mãozinha da nossa Mãe Aparecida nisso? Sem dúvida. Então, Nossa Senhora Aparecida, São Frei Galvão, não é? O primeiro brasileiro elevado à honra dos altares. Então, é um lugar ali onde as pessoas dizem, vou à casa da mãe. Vão à casa da mãe, vão à Aparecida, vão à Canção Nova e vão a Guará para estar com o Frei Galvão. Então, a Canas, também ali na região, é a sede da Renovação Carismática Católica do Brasil. Já começaram as obras. Então, tem muita coisa bonita acontecendo ali. Coisa bonita, e a gente tem esse privilégio hoje, principalmente através da Canção Nova, sintonizarmos ali, a gente consegue acompanhar muito e muito dessa riqueza. Bom, padre Marlon, já que começou a introduzir o assunto aí, vamos falar um pouco dessa comunidade Sede Santos, que tem um trabalho bonito que realiza, para que o povo que nos assiste agora possa conhecer um pouco mais do que especificamente se trata, porque Sede Santos é um compromisso de todo cristão mesmo, mas é difícil chegar ao verbo propriamente dito, né, em ser santo. É a meta última, é a meta máxima e é a mais exigente, não é? Em compensação também é a vocação primeira do cristão, como você acabou de lembrar. Concílio Vaticano II, estamos fazendo agora 50 anos, Lumen Gentium, número 40. É vocação de todo cristão. Todo cristão de qualquer estado ou ordem é chamado por Deus à santidade. Então, nas últimas décadas, a Igreja tem insistido muito nesta tecla, tem batido muito nesta tecla, que ser cristão
ser santo para o cristão não é tanto um privilégio, não é um charme, não é uma obsessão, também não é algo que é concedido a alguns, mas é um direito. É um direito, mais do que um dever, é um direito. E é um chamado de Deus para todos. Então o padre deve aspirar à santidade, a dona de casa deve aspirar à santidade, o jovem à melhor idade, em todas as profissões, com todos os graus de escolaridade, todos devemos buscar a santidade. E a santidade pode soar estranho para alguém, Cidinha. Alguém pode dizer, mas eu ser santo? Santo de altar? Como é que é isso? Não é? Mas olha, o que é o santo? O santo é o plenamente realizado. Não é? Então a pessoa, quanto mais se santifica, quanto mais de Deus se torna, mais de si mesmo ela se torna. Quanto mais eu sou de Deus, mais eu sou de mim. Mais eu sou padre, homem, filho, irmão, mais eu sou pastor das minhas ovelhas, não é? Então, aspirar à santidade, lutar por ela, nós mineiros usamos este verbo pelejar. Pelejar pela santidade é nada mais do que buscar a plena realização. É buscar a integração total com Deus e com os seus irmãos. Olha, a forma de dizer é muito bonita. Agora vamos dizer dos desafios nos tempos atuais, nesse mundo secularizado, materialista, para que isso seja posto na prática. Qual que é a receita do Padre Marlon? Na nossa comunidade caminham muito juntas espiritualidade e ação social. Até dizemos que são as duas hastes da cruz. E a cruz que os nossos missionários usam é exatamente esta, que é bem rústica, que é para mostrar justamente este despojamento, esta entrega, este abrir mão dos seus projetos pessoais e abraçar os projetos pessoais do outro. Então veja, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi falar do juízo final, Evangelho de São Mateus, capítulo 25, ele já nos contou, Cidinha, quais eram as questões que haveriam de cair na prova. É verdade, muito justo. Não é? Geralmente os professores não contam todas as questões da prova. Dizem, estudem, mas eles não contam todas as questões. Jesus já disse o que é que vai cair na prova. Eu estava nu, com fome, passando frio, encarcerado, doente, era transeunte. Então Jesus já disse onde ele está e onde quer ser procurado. O primeiro chamado da nossa comunidade, Missão Seis Santos, é a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. O segundo são as obras de misericórdia, corporais e espirituais. Corporais, acabamos de elencá-las. E o terceiro chamado é a evangelização pelos meios de comunicação. Então veja, não há fé sem obras. Carta de São Tiago, capítulo 5. O que eu tenho que fazer então? Eu vou alcançar a santidade, vou ganhar o céu, terei céu, fazendo o céu acontecer. Não há conversão para Deus sem conversão para o irmão. Há pessoas que pensam, Cidinha, que para se santificarem, elas têm que se apartar de tudo e de todos. Os outros me atrapalham, os outros me tiram a paz, todos são um problema na minha vida. Não, gente, não é assim não. Quando nós formos para o céu, tem gente que não dá conta de conviver com ninguém, Cidinha. Já ouviu isso? Já, e muitas vezes. Ah, que vontade de morrer, não aguento mais ninguém, não quero ver gente na minha frente, quero mudar para uma ilha onde só tem macaco e coco. Só que quando chegarmos no céu, quem é que está lá? Periquito? Tem gente lá. É verdade. Então, ou a gente aprende a conviver aqui, ou chegando no céu vai ter um ataque de nervos. Porque já tem gente lá nos esperando. Nós não seremos os primeiros. E tomara que também não os últimos. Tomara que não. E que tenha muita gente lá, tomara né, Padre que tenha. Eu me lembro de um padre
ele dizia de uma maneira muito divertida que quando chegarmos no céu, tomara Deus, diremos 3 Os. O primeiro O, por quê? Cheguei, estou vendo. Aquela beleza, aquela maravilha, aquele gozo perene, a plena saciedade, ventura completa. O segundo O, quem eu imaginava que estaria lá, não está lá. E o terceiro, Cidinha? Quem está lá é mais surpreendente, pessoas que não se esperava. Quem eu não imaginava que estaria lá, está lá. Está lá. Compreende isso? Mas Jesus já fala isso também, como nós comentávamos no de Mateus. Ele não fala que as prostitutas, todos os pecadores não iam preceder vos aqueles precedem. E quantos, quem é que Jesus conquistou há 2000 anos? Não é? E quem é que Jesus quer continuar conquistando nos dias de hoje? Jesus falou, quem precisa de médico é quem está doente. A igreja não é para o justo, a igreja é para nós que queremos nos justificar e sermos justos. Então o evangelho não é uma meta inatingível, inalcançável. É para a gente que quer ser melhor. E se fica melhor, fazendo outro melhor. Quando eu promovo a Cidinha, eu sou promovido. Quando eu lavo os pés da Cidinha, Deus lava o meu coração. Fazer o bem, faz bem. Olha que receita, gente. Quando começamos a falar de santidade, parecia algo inatingível e na maneira tão simples dele aqui nos falar, é algo de fato ao alcance de todos nós, desde que vamos partir com garra nessa busca realmente, porque os atos são os menores possíveis, mas são através dos pequenos gestos que chegaremos lá. A gente convida vocês a ficarem conosco, que é claro que esse bate-papo com o Padre Marlon está só começando. Voltando com o nosso programa e hoje nessa imensa alegria de estarmos aqui batendo um papo tão descontraído, tão informal, com nada mais, nada menos que o Padre Marlon, missionário do Sede Santos, tem programas na Canção Nova, uma pessoa muito querida e está sendo assim encantadora essa conversa. Nós já falamos no primeiro bloco acerca da receita da santidade, não sua, do próprio Cristo, mas traduzida de uma maneira tão compreensível para nós. Agora eu queria conhecer um pouco assim sobre os missionários que compõem essa missão. São pessoas consagradas também ou são leigos? Como que é esse trabalho? São pessoas consagradas, mas 99% são leigos. Então, eu de padre... Agora teremos mais um padre, um seminarista. Hoje somos 106 missionários e 99% são leigos. Então temos jovens, melhor idade, gente que teve a graça de estudar muito, gente douta, pós e faculdades, gente também iletrada, semi-analfabeta. Então temos pessoas dos mais diversos níveis, escolaridade, também com as mais diversas faixas, nas mais diversas faixas etárias e também social. O que a gente percebe é que em todos os lugares Deus chama para si e quanto mais de Deus eu me torno, mais do outro eu me torno. Se alguém sai da missa, Cidinha, e não melhorou nada em casa, alguma coisa está errada. Se eu em casa estou melhor, eu nem preciso convidar as pessoas a irem à missa. Elas vão olhar para mim e dizer, onde que ele está indo? O que ele está fazendo? Quero ir onde ele vai. Então a nossa vida tem que ser o convite. E estas pessoas, esses jovens, gente da melhor idade, solteiros, casados, eles perceberam isso. Que era preciso dedicar horas, dias, a quem tenha um trabalho fora e dedique alguns momentos ao apostolado, ao serviço com Deus em favor dos irmãos. E a quem abriu mão de tudo e está full time, tempo integral, dedicando-se à evangelização, inclusive meus pais.
Olha que coisa linda. Inclusive, gente, eu conheci a mãe do Padre Marlon. Quando eu a vi, ainda falei, mas é tão jovem que parecia que era irmã dele. Isso reforça o que eu já comentei outras vezes, que aquele que é cristão, aquele que tem amor de verdade, até o tempo parece que não passa, né, Padre Marlon? Mas voltando um pouquinho mais nessa missão, eu vi recentemente num programa da Canção Nova, o programa do Dunga, e vi uma senhorinha lá na cadeira de rodas, um outro, eles passando a experiência deles de problemas de câncer, de acolhimento. Dentro das práticas do trabalho também existe esse apoio às pessoas com essas doenças? Existe, Cidinha. E a santidade, como você dizia agora, ela é um elixir da juventude. Ela rejuvenesce. Ai, e todo mundo buscando os cosméticos mais caros, Sim, as últimas novidades, ele nos dando aí a melhor receita. As pessoas que são de Deus, elas se tornam mais agradáveis, gentis. Existe uma elegância do Espírito Santo, não é? Uma elegância da graça. Se tornam mais afáveis, se torna mais gostoso conviver com essas pessoas. Quem não reza, não gosta de Deus e não gosta de quem gosta de Deus, se torna cabrunhado, fechado, está sempre murmurando, o trânsito é sempre pior para aquela pessoa, o sol é sempre mais quente para aquele, não é? Então, ser de Deus faz bem, o sucesso é ser de Deus. Eu tenho dito isso, porque hoje se busca tanto sucesso, nem se sabe o que direito é. Mas aí você falava da ajuda às pessoas, inclusive enfermas. Então veja, o trabalho de Jesus. Jesus é o maior médico de todos os tempos. E Jesus cuida e cura o ser humano por inteiro. Há 2000 anos, Jesus não curou todos os doentes daquela época. Mas todos os doentes daquela época que foram a Jesus foram curados. Não há ninguém no Evangelho que tenha sido despedido. Você merece ficar com essa doença. Eu não quero te curar. É bom para você ficar doente. Você não tem acesso a mim. Entra na fila. Todos que foram a Jesus se tornaram melhores. Jesus não cura os enfermos nas beiradas, na periferia. Primeiro ele pega o enfermo, põe no centro, dá dignidade, ele dá vulto para ele dá espaço, não é? Enaltece a pessoa, porque Jesus não está interessado nas doenças do ser humano, mas no ser humano doente. Ele não está preocupado com uma dor ou outra que eu e você temos, mas conosco que temos estas dores. Então ele põe a pessoa no centro, ele a promove. E aí ele cura de dentro para fora. Hoje se fala hanseníase, na Bíblia está lepra. Hoje tem tratamento, ainda há muito tabu, preconceito. Há 2000 anos, nenhum tratamento. E preconceito sobrando, excesso. Não é? Agora, o que Jesus fazia? Primeiro tocava nas lepras da alma, nas paralisias da alma. E hoje ele continua fazendo isso. Então o trabalho da igreja, o trabalho da nossa comunidade não pode ser diferente. Então temos todo esse trabalho, vamos dizer, espiritual. Não é? Então o trabalho de curar as doenças da alma, que são as grandes doenças, as mais terríveis. O pecado é o câncer da alma, o pecado mortal. Mas também, por amor ao Cristo, na pessoa, também temos obras, trabalhos sociais, como, por exemplo, encaminhamento. Temos consultórios médicos na comunidade. 2 consultórios odontológicos, 4 consultórios médicos. Temos também uma comunidade terapêutica de uma doença hoje que é pandemia. O documento de Aparecida, resultado da 5ª Conferência Latino-Americana e Caribenha, já detectava dependência química, pandemia. Então, nós temos que cuidar disso tudo, por amor ao Cristo no irmão. Senão,
Diz Dom Carmo, o meu bispo diocesano, Dom Carmo João Roden, que é aqui do Sul, se nós não fizermos isso, cessem os nossos discursos, porque o nosso discurso é vazio. Olha, Padre Marlon, e falando nessas doenças, dependências químicas e tantas outras, a gente vive um tempo hoje que essa parte psicológica está levando muitas pessoas mesmo. Busca tantos consultórios aí, a tantas terapias, mas às vezes o que está faltando é o verdadeiro terapeuta, né? É a presença de Deus na vida. Então, quando ele comentava aqui que a santidade torna as pessoas mais doces, mais meigas e mais felizes, isso a gente só consegue através do contato com Jesus Cristo mesmo. Bom, Padre Marlon, como seria bom que tivéssemos muito tempo para conversar, mas agora sim, já percebendo o seu conhecimento, eu estou aqui, gente, é a primeira vez que eu estou vendo o Padre Marlon também conversando com ele. Os assuntos vai fluindo com um prazer assim imenso. Mas dentro dessa cura eu vi que entre os vários livros que tem publicado tem um dos 10 mandamentos da cura. É abordado mais ou menos isso que a gente falou? Dá para fazer um resumo? Porque é o que eu falei, problemas são muitos e todo mundo procura a cura, né? Tem alguma receitinha básica? Eu coloco ali nos 10 mandamentos da cura, passa por isso que nós estamos conversando aqui sem dúvida. E o primeiro mandamento que eu gosto de dizer da cura é o primeiro passo da pastoral da sobriedade, é o primeiro passo do AA, os alcoólicos anônimos, e dos outros As que nasceram dele. Qual é? Reconhecer-se enfermo e necessitado de cura. Ah, não, eu não bebo, eu tenho controle sobre a minha bebida. Se a pessoa não se reconhece dependente da bebida, não vai procurar tratamento. Claro, não se sente doente. Não se sente doente. Não, eu não tenho problema, minha saúde está ótima, seja qual for a doença. Então, o primeiro passo é este. O segundo passo é pedir a Deus a graça da cura, desejar ser curado. Porque há pessoas enfermas que não querem sair da enfermidade. Existe uma utilidade na enfermidade. Qual é? A psicologia explica. Enquanto enfermo, eu sou alvo por vezes de cuidados, de carinho, de atenção, que quando são, eu não era. Então existe, de maneira inconsciente ou não, também uma utilidade da enfermidade. O terceiro passo, o terceiro mandamento da cura, podemos assim chamar, romper com o pecado, romper com o mal, romper com tudo aquilo que me faz ficar enfermo. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que dar um passo. O quarto passo, o quarto mandamento da cura é o louvor, ser grato a Deus por tudo e por todos. O quinto, o perdão. As maiores doenças dos tempos atuais não aparecem nem nos mais modernos exames de neuroimagem. Falta de perdão, ódio, mágoa, desejo de vingança. A sociedade está enferma. Por quê? Porque a família está enferma. E por que a família está enferma? Porque a pessoa está enferma. Há quem traga a doença na flor da pele, a flor da pele. Mas a grande maioria traz doença debaixo da pele. Muitos trazem doenças visíveis a olho nu. A maioria nem no microscópio aparece. A pessoa faz tudo quanto exame, não dá nada. Doenças psicossomáticas. E os gregos já diziam, mente sadia, corpo sadio, não é? E aí vai. Passamos também por o louvor, o perdão, a comunidade de fé, a vida sacramental, deixar Jesus ser o Senhor da minha vida. E por fim, eu termino os 10 mandamentos da cura com o Eclesiástico 38. Buscar a medicina. Mas como? Sim. O padre também toma remédios, tem que fazer tratamento de saúde, o Papa o faz, os cardeais o fazem, muitos santos o fizeram. Quem foi que deu sabedoria e inteligência para o médico, para o pesquisador, para o cientista? É Deus. Eclesiástico 38, toda medicina vem de Deus. Então buscarmos também os recursos que Deus inspirou para que nós tivéssemos saúde.
Olha, já fiquei curiosa para ler esse livro e a sabedoria do Padre Marlon, porque às vezes a gente escuta muitas pessoas colocarem só nesse âmbito espiritual mesmo, de que vai resolver todos os problemas, mas esse fecho, principalmente nesse ano de 2012, que é a campanha da fraternidade enfoca a questão da saúde, que a saúde se difunda sobre a terra, que todos nós busquemos então a saúde espiritual, com 9 dos conselhos dele ajudando também na saúde física, mas aquela que também os médicos vão orientar. Vocês perceberam que esse papo está muito gostoso, vamos dar mais um tempinho e voltamos já. Voltando com o nosso programa e hoje aqui nessa conversa tão gostosa com o Padre Marlon, pela sua passagem aqui por Apucarana e conseguirmos gravar com ele. Estávamos conversando sobre os livros do Padre Marlon, abordei só um, mas agora vamos falar um pouco mais, primeiro desse dom de colocar tudo aquilo de lindo que traz no coração através da escrita acessível a quem for em busca deles. Cidinha, eu digo assim que eu não sou escritor, mas eu sou um padre que escreve. Mas escreve por quê? Aquilo que eu registro é aquilo que um dia eu falei e eu vi que causou um impacto, produziu uma benesse, alguém foi agraciado. Puxa, padre, se identificou comigo, chega um testemunho, alguém diz, como foi mesmo que o senhor falou, o senhor pode repetir? Falo, poxa, então deu algum resultado. Olha, eu melhorei, fez bem para mim, para minha família. Nós mineiros gostamos de dizer assim, só damos receita do pão de queijo se o pão de queijo lá em casa ficou bom. Então eu registro aquilo que uma vez foi uma pregação, foi uma homilia, foi um bate-papo. Da nossa conversa de hoje pode sair muita coisa escrita. Que bom, tomara que seja. Entende? E aí vão surgindo os livros de retiros, de palestras e tal. Graças a Deus são 22, 23 livros. O mais conhecido, que em menos tempo, graças a Deus, atingiu mais gente, é a poderosa novena Maria Passa à Frente. Em um ano, nós chegamos a 70 mil exemplares. Tem sido uma bênção. Primeiro porque o povo brasileiro, mas esse livro também chega em Portugal, chega na Itália, Estados Unidos. O povo brasileiro ama muito a Nossa Senhora. E depois percebe que precisamos de alguém que nos acuda, que passe à frente, que tome a dianteira e que nos ajude a vencer os desafios cotidianos. Também Levanta-te de joelhos, o segredo da adoração eucarística, foi um dos primeiros. Ali eu falo sobre a vida eucarística e mais precisamente sobre a adoração. Consagra-te ao teu ministério. É um livro que fala sobre esse nosso compromisso cristão. Evangelizar, fazer o bem, ocupar-se com as coisas de Deus e com o Deus de todas as coisas, fazer do sonho alheio o seu sonho, o seu motivo de vida, ter uma causa, lutar por um nobre ideal, que é a evangelização. E aí foram vindo outros para a família, sobre a Divina Misericórdia, Santa Teresinha, eu falo muito sobre os santos, sou muito ligado a eles, a nossa comunidade é ser santos. É isso que eu ia dizer, não é? Não tem como. Mas sempre é assim, com muita catequese, muitos livros de oração, muitos devocionais. Eu creio que a minha maior contribuição, sempre, seja na música, na escrita, nos meios de comunicação, é a oração. Então, se eu rezar, e se eu ajudar alguém a rezar, eu já estou cumprindo o meu papel. Lembrando que este rezar, Cidinha, não é só e necessariamente aqui. Muitas vezes, este rezar é: me dá aí a toalha, o jarro e a bacia. Este rezar, muitas vezes, não é recitar uma fórmula, é também, e benditas as fórmulas, mas este rezar, muitas vezes, fala, está aqui, ombro amigo, onde dói? Ou então não perguntar e já chegar
com os ungüentos da Divina Misericórdia para acudir aquela pessoa. Praticamente pôr em prática quando Jesus resume os mandamentos, né? Ame a Deus de todo o teu coração, ore a Ele, cante louvores, mas ame ao próximo como a ti mesmo, né, Padre? Bom, falamos um pouco dos livros, mas também a parte dos CDs agora, além de escrever, o Padre canta também? Não. Não canta? Não sou padre cantor. Se eu cantar, vai acontecer o desencanto. Eu tenho um ministério de música, graças a Deus, jovens que cantam muito bem, que fazem assim uma evangelização belíssima, muito ungida, muito séria pela música, comprometidos com a comunidade de fé, com a causa do Evangelho. Aí fica mais bonito ainda, né? E eles tocam, cantam muito bem, graças a Deus. Acompanho músicos conhecidos que estão aí na mídia, e saiu há pouco nosso mais recente trabalho musical, Canções que Curam e Libertam, o melhor de Padre Marlon e Missão 600. São 15 canções que selecionamos nestes 10 anos de vida de comunidade. Temos participação no CD do Padre Fábio de Mello, da Adriana Arigues, da Salete Ferreira. Temos participação também de 2 artistas que foram vencedores do programa Calouros do Raul Gil, Novos Talentos. O André Martins, que foi o produtor do CD, e o saxofonista Caio Mesquita. Então tem muita gente boa, e toda a renda da evangelização é para os trabalhos sociais. Eu digo que eu escrevo, eu gravo, não para levantar fundos, mas para levantar gente do fundo do poço. Agora, claro, a renda que vem não é para o padre, é para as obras sociais, é para livrar gente da dependência química, acudir irmãos de rua, ajudar gestantes em situação de alta vulnerabilidade social, capacitar para o primeiro emprego, para o voluntariado, tratar a saúde física de quem não tem condição nenhuma. Então, toda a renda é revertida para estes projetos. Porque os projetos sociais são necessários, especialmente esses da comunidade Sede Santos, mas nós não podemos negar que precisa da parte material, né? Precisa financiar isso daí, senão não se realizam. Então, adquirindo os produtos do Padre Marlon, e assim como outros também que a gente vê, vem viabilizando esses trabalhos. E para aqueles que gostaram e querem conhecer melhor os seus livros ou CDs, tem algum endereço, alguma forma de entrar em contato para adquirir, Padre? Pode acessar o nosso site, Cidinha, www.cdsantos.com.br. E eu vendo lá também um pouco no seu site, vi que em outubro vai fazer uma viagem para a Itália e para Portugal. E como é que vai ser essa viagem aí também? Vai falar um pouquinho para nós? Além de toda a contribuição que a gente colhe nestes lugares, cultural, novos odores, ardores, temperos, não é? Além desta contribuição que é maravilhosa, que só quem experimenta pode dizer que você já provou também, já conferi aqui no programa Sementes de Esperança, a grande contribuição, sem dúvida, porque é uma peregrinação, é a religiosa, é a espiritual. Então vamos passar por diversos santuários, todo dia a celebração da Santa Missa, e eu trabalho muito assim nas peregrinações. Claro, as pessoas descansam, fazem a comprinha, está tudo bem, trazem os seus souvenirs, amém, amém. Mas bem contextualizado na palavra de Deus, bem oracional, para a pessoa ter um encontro com o nosso Senhor, com Nossa Senhora, com o santo daquele lugar onde a gente vai visitar. Então são viagens de fato inesquecíveis. Bom, Padre Marlon, olha, foi assim um imenso prazer recebê-lo no programa Sementes de Esperança. Cada pessoa de fora que vem é como se nos desse assim uma nova luz, um novo vigor no programa, porque são pessoas novas que o nosso público aqui tem contato. E eu gosto sempre de pedir a um entrevistado assim especialmente mais ilustre que nos deixe uma mensagem de esperança. Cidinha, a mensagem que eu deixo é essa. Esperança
Fé, esperança e caridade são os 3 dons teologais. Então, dons de Deus para nós, para que nós nos acheguemos a Ele. E o símbolo da esperança é a âncora. É a âncora. É o símbolo do dom teologal da esperança. Quantas pessoas hoje em dia desnorteadas, sem norte, a bússola aponta o norte. Quantas pessoas hoje em dia sem chão, dando cabeçada e assim vai. Ora, para que um barco não vá para alto mar, quando tem que ficar preso à costa, se lança a âncora. Então eu deixo essa mensagem para quem está nos acompanhando, para que se agarre a nosso Senhor Jesus Cristo com todas as suas forças, porque não há nada que esperemos de Deus que Ele não possa nos dar. Nunca Deus frustrou, nem haverá de frustrar ninguém, nunca decepcionou, nem decepcionará ninguém. E se você precisa agora, meu irmão, minha irmã, de uma boa âncora, precisa de um porto seguro, de um cais, precisa de um refúgio, de uma segurança, não sabe onde está, onde chegar, sua vida está meio perdida, se agarre a Jesus pelo dom da esperança. Você vai encontrar, mesmo que seja no mar, terra firme. Está lá embaixo. Mas a âncora é capaz de chegar lá no fundo do mar e ganhar chão. Se você agora está no fundo do poço, é possível encontrar chão através da âncora da esperança. Amém. Que possamos então semear as esperanças sempre, mas mostrando a terra firme, né? Aquilo que todo mundo busca. Bom, Padre Marlon, muito obrigada por nos acolher com toda essa simpatia, nessa agenda apertadíssima que ele veio para Apucarana e conceder um espaço e fazer parte da nossa história de 7 anos, evangelizando e sempre contando assim com o apoio dos sacerdotes e hoje em especial o seu. E eu que agradeço, Cidinho, o presente, a oportunidade, a acolhida. Que Deus abençoe grandemente a você, sua família, o programa, a sua equipe, a produção e todos aqueles que nos dão carinho da sua sintonia. Que a bênção de Deus desça sobre todos nós. Que na esperança encontremos as razões para a nossa vida. O apóstolo Paulo disse, está na carta aos Romanos, foi pela esperança que vós fostes salvos. Se nós não crêssemos, não estaríamos aqui. Porque Deus nos deu esperança, Cidinha, é mais do que nossa obrigação dar esperança para quem Ele põe no nosso caminho. Que Deus os abençoe. Amém. Olha, é até difícil assim segurar a emoção de uma pessoa tão espiritualizada e falar com essa tranquilidade, essa serenidade para nós. Então a gente agradece mais uma vez a presença dele, agradecendo, é claro, a companhia de todos vocês que estiveram conosco, que tenham uma ótima semana na paz de Deus, lembrando do que o Padre Marlon falou, compromisso de sermos santos, e não é inatingível. Através dos pequenos gestos poderemos chegar lá. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Que o Senhor abençoe grandemente a você. Deus sabe quem é você, seu nome, seu sobrenome, sua história. Deus sabe a noite que você teve, o dia que você está tendo. Deus sabe do seu passado, presente e futuro. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, o que lhe sobra, o que lhe falta. Deus sabe das suas dores, das suas angústias, de toda a ansiedade, das suas perguntas, as mais antigas, as mais profundas, as mais agudas. Deus sabe. Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo pode. Ele apenas lhe pede que você dê uma chance para Ele. Que o Senhor abençoe a você, abençoe aos seus. Que Deus livre você de todo mal, de todo perigo, de toda maldade, de todo mal temporal e espiritual, visível e invisível.
Caiam por terra todos os grilhões, cadeias e algemas do maligno na sua vida. Que você tenha o que precisa para o dia a dia e ainda para acudir aqueles que o bom Deus coloca no seu caminho. Que o Senhor lhe conceda saúde do corpo, da mente e da alma. Deus toque você do alto da cabeça à planta dos pés, desde as dobras da alma até a flor da pele. Que a misericórdia do Senhor envolva você e que você seja abençoado e fonte de bênçãos para quem Ele colocar no seu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Firmes en la fe.